Eu virei garota de programa depois que meu padrasto me expulsou de casa. E nessa época eu tinha apenas 16 anos de idade. Mas eu vou voltar um pouquinho lá atrás para vocês entenderem o porquê disso tudo. Bom, o meu pai sempre foi muito ausente na minha vida. Eu lembro pouquíssimo assim, da fisionomia do meu pai de sangue mesmo. Depois que ele se separou da minha mãe, muito mal. Ele dava pensão até que minha mãe começou a ameaçar ele, falando que ia colocar na justiça e tal. E colocou ele na justiça e ele começou a dar pensão certinho, né? Que era o mínimo, né, que ele podia fazer, porque a justiça, né, que decretou que ele ia ter que me dar pensão e acabou. Porque se não fosse isso, nem pensão ele ia me dar. E quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe conheceu o meu padrasto e não demorou muito, ele já estava morando com a gente. Eu cresci vendo meu padrasto como meu pai, até porque ele fazia o papel de pai dentro de casa. Então não tinha como eu ver ele de forma diferente. Eu nunca chamei ele de pai, chamava ele pelo nome, então de tio, mas eu sempre vi ele, né, como uma figura paterna. Conforme eu fui crescendo, quando eu tinha meus 12 para 13 anos de idade, eu comecei a ver que meu padrasto começou a me olhar assim, de forma diferente. Não me olhava como ele olhava antes, quando eu era criança, sabe? Ou talvez eu nunca tenha percebido, né? Até porque eu era uma criança. Mas eu com 12 a 13 anos de idade, eu já era mais esperta, né? Já brincava na escola de namoradinho e tal. Então eu já sabia o que eram certas coisas. E aqueles olhares dele me incomodavam bastante. Porém, eu nunca falei nada, né? Pra minha mãe, nem nada do tipo. Eu deixava pra lá, eu sempre desviava olhares. Quando eu via que eu tava com a roupa que ele ficava olhando muito as minhas partes íntimas, eu trocava de roupa. Quando eu já tava chegando perto dos meus 14 anos de idade, ele já começou com umas brincadeirinhas maldosas de falar: caramba, tá ficando uma moça do pai, não sei o quê. E aí ele me agarrava por trás e eu sentia o membro dele, né com alto relevo, obviamente. Ou me abraçava e, tipo assim, passava a mão assim nos meus seios. E isso me incomodava bastante. Eu já comecei a ver que aquilo ali era meio que não, né? Aquilo ali era na maldade. E eu começava a falar: ai, não somos crianças, tio, não sei o quê, pra me poder sair daquela situação. Só que eu nunca tive coragem de contar pra minha mãe aquelas situações. Porque isso acontecia com frequência, começou a acontecer com frequência. E eu sempre tentava fugir dele. Até que um dia eu tava tomando banho, né, do outro lado do boxe. E ele me chamou no banheiro, né, eu tava escutando música no celular, mas eu escutei ele chamando. E aí eu pensei que era alguma coisa, né, grave, né, e tal. Eu peguei e saí do banheiro correndo, só enrolei a toalha e abri a porta, porque eu pensei que era alguma coisa grave. Ele tava, tipo, batendo na porta, me gritando. E aí ele falou: tá fazendo o quê? Eu falei: tô tomando banho. E ele falou: você não escutou eu chamando e tal? Eu falei: escutei, aconteceu alguma coisa? Ele falou: não, cadê sua mãe? Eu falei: não sei, pensei que ela tava em casa. Ele: não, ela não tá em casa. E aí eu falei: era só isso, vou voltar pra tomar meu banho. Quando eu fui fechar a porta pra me voltar, né, terminar o meu banho, ele pegou e segurou a porta e falou: deixa eu ver como é que tá o corpo da minha filha e tal. E puxou a minha toalha. Quando ele puxou a minha toalha, eu morri de vergonha, eu fiquei muito constrangida, fiquei com muito medo dele fazer alguma coisa. E aí eu fiquei falando: para, tio, com isso, não sei o que, me dá a toalha. E ele tirando assim pra mim não pegar a toalha. E eu comecei a me esconder atrás da porta e ele começou a rir. E foi dali que eu já comecei a entrar em desespero, a ficar com medo dele. E nesse dia eu lembro que eu nem terminei de tomar banho. Eu não terminei de tomar banho. Eu simplesmente peguei minha roupa ali no banheiro, coloquei, nem me sequei porque ele ficou com a toalha, né? E botei a roupa e saí do banheiro. E depois disso veio acontecendo várias coisas assim. Eu já acordei com ele, tipo, eu deitada no sofá, tava dormindo à tarde, vendo televisão, deitada no sofá, assim. Ele chegou do trabalho, eu tava dormindo no sofá. E quando eu acordei, ele tava mexendo no membro dele, que tava, né, ereto, e me olhando, dormindo, né, no sofá. E isso foram coisas que foram me dando bastante medo. Talvez seja isso também que fez com que eu ficasse meio que desesperada pra namorar, pra ter um relacionamento, né? Porque eu achava que quando eu começasse a namorar, ele ia parar com isso. E aí
e tinha um menino da escola que eu já, né, ficava com esse negócio de namoradinho desde quando eu era novinha. E quando eu já tava com meus 15 para 16 anos de idade, que eu continuava saindo com esse menino da escola, eu falei pra ele que se ele quisesse ficar comigo mesmo, que ele ia ter que pedir minha mãe, né, pra gente namorar sério, namorar em casa. E eu sei que ele gostava muito de mim, então eu sei que pra ele não seria um problema. Ele falou, não, tudo bem, eu vou lá falar com a sua mãe. E aí eu levei ele lá pra falar com a minha mãe e tal. E a minha mãe, assim, de cara, minha mãe aceitou de boa, mas quando ela chamou meu padrasto e tal, meu padrasto não aceitou de jeito nenhum. Ele surtou, falou que eu não tinha idade pra namorar, que homem nenhum ia chegar lá, né, depois dele já ter criado, né, de estar um mulherão e tal, que homem nenhum ia chegar lá só pra me comer, né, que ele quis dizer. E depois meteu o pé e não queria assumir, não sei o quê. E o menino, né, obviamente ficou meio com medo dele, né, pela forma que ele falou, pelo jeito que ele reagiu, que ele agiu. E a minha mãe acabou também não deixando por conta do meu padrasto. E aí eu continuei ficando com ele escondido, porque eu já ficava com ele já desde quando eu era mais novinha. E chegou uma hora que ele começou a se sentir meio que ameaçado, né, pelo meu padrasto, que meu padrasto passava na rua e falava graça pra ele. E ele falava que tava com medo e tal, que era melhor a gente parar de se ver. E nisso a gente parou de se ver. E aí eu comecei a sair com outro menino, e outro menino também, eu falei pra ele, né, pra pedir minha mãe e tal, namoro. O outro menino também aceitou. E eu tenho quase certeza que esse negócio de eu querer namorar com alguém era pra meio que meu padrasto me deixar em paz, sabe? Não era porque eu gostava ou algo do tipo assim, era porque eu queria que ele visse que eu tava com alguém e que ele, se ele fizesse alguma coisa, o meu namorado ia me defender. Na minha cabeça era isso. E aí, novamente, meu padrasto surtou, meu padrasto não deixou de jeito nenhum, já xingou logo, já ameaçou o menino. Novamente, o outro menino também não quis namorar comigo por conta do meu padrasto. E aí, eu e meu padrasto entramos numa briga, né, constantemente, uma briga que não acabava nunca, né. Eu sempre falava pra ele que o corpo era meu, que eu podia namorar, eu podia fazer o que eu quisesse, que ele não me mandava, que ele não era meu pai. E ele falava que ele me mandava assim, que ele que me criou, que ele que me educou e que eu não ia namorar. E minha mãe, gente, minha mãe nunca chegou na frente dele e falou, opa, calma aí, ela é minha filha, deixa que eu educo, deixa... Não, minha mãe nunca fez isso. Minha mãe nunca passou à frente dele. Tudo que ele falava, a última palavra era dele, independente do que fosse. E eu sempre ficava questionando minha mãe por que ela deixava ele me mandar, ele me controlar daquela forma. Ela falava que ele só queria me proteger, que não sei o que. Obviamente que não, né, gente? E eu tinha total certeza que não era. E foi aí que eu tive vontade, né? Tentei ter coragem pra falar pra minha mãe o que de fato acontecia. Eu comecei a jogar na cara dela, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Você acha que é só isso? Que esse amor dele é amor de pai? Minha mãe começou a falar, o que você quer dizer com isso? E eu não consegui falar, não tive coragem de falar. E foi aí que eu continuei saindo com o primeiro menino que pediu minha mãe, né, pra me namorar e tal, que eu saía desde novinha. Eu acabei perdendo minha virgindade com ele. E aí, numa das brigas que eu tive com meu padrasto, nisso eu já tava com meus 16 anos de idade, numa das brigas eu acabei falando pra ele, nossa, você pra que isso tudo? Ah, fala tanto que não vai fazer, não vai acontecer, que ninguém vai namorar comigo. E eu nem vejo eu sou mais. Pra que, gente, que eu fui falar isso? Aquele homem virou o diabo. E ele veio pra cima de mim, ó. Começou a me bater, sabe? Me agredir, me bater mesmo. E a minha mãe gritando só com ele, até que a mãe conseguiu entrar na frente e falar, não, chega, para, já bateu, já fez o que tinha que fazer, não sei o quê. Mas ele já tinha, gente, ó, minha mãe ficou ali, ó, esperando, né, parece que ela tava esperando ele acabar com a minha vida, só pode. E ele, depois que ele, né, acabou de me agredir, depois que ele parou de me agredir, ele simplesmente pegou minhas roupas e tacou fora assim de casa e falou, vai embora, que aqui debaixo desse teto você não fica mais, que eu não vou ficar criando uma pia, entendeu? E aí eu já tava chorando, né, por causa da surra que eu tomei. Eu comecei a falar, mãe, você não vai fazer nada, você vai deixar ele fazer isso comigo, eu sou sua filha. E a minha mãe falando, que mandou você fazer isso, que mandou você sair dando pra qualquer um, não sei o quê. E a minha mãe deixou, gente, simplesmente me expulsar de casa.
entende? Me expulsou e ficou por isso mesmo. E aí eu peguei minhas coisas e fui pra casa desse... Fui bater na casa desse meu namoradinho, né? Quando chegou lá, eu contei pra ele o que tinha acontecido e tal. E aí ele perguntou à mãe dele se eu podia ficar lá. Eu fiquei lá, só que não tava dando certo. Fiquei lá por uns 2, 3 dias. E a mãe dele, o pai dele já falando na cabeça dele: não dá porque ela é de menor, porque daqui a pouco pode dar ruim pra gente, que não sei o que. Só sei, gente, que eu passei na casa de várias pessoas, até de parentes, familiares, né? Ficava uns dias e escutava gracinha. Ou o neguinho falando que eu tinha que fazer alguma coisa pra ajudar a gente dentro de casa, que não dava, né, só pra mim ficar comendo e bebendo sem fazer nada. E aí foi quando eu comecei a ir pra rua e ficar na rua, até que eu comecei a, tipo, me vender, a fazer programa mesmo por merreca. Merreca mesmo, gente, merreca. É até vergonhoso falar o valor aqui, de quanto que eu cobrava, assim, nas primeiras vezes. Não dava nem pra comprar 2 pratos de comida, pra vocês terem ideia. E aí foi aí que eu comecei a, né, fazer programa, né? Um rapaz acabava passando pro outro e tal. E aí eu acabei, né, ficando pulando de lugar em lugar, para dormir, para isso, para aquilo. Até já dormi na casa de homens também que acabavam me pagando para ficar comigo. Clientes, né, acabava dormindo na casa deles, até que um cliente, né, arrumou um lugarzinho para me ficar, mas eu tinha que pagar, né, até eu me organizar. O tempo foi se passando e eu fui, né, pegando mais experiência nessa vida de garota de programa. E aí eu fui conseguindo me organizar, aluguei uma kitnet, fui morar na kitnet, continuei fazendo programas e tal, comprei as coisinhas pra dentro da minha casa. E aí eu fui crescendo assim, gente, fazendo meu programa e tal. E se eu fiquei um bom tempo fazendo, né, programas aí já com outras pessoas, né, que tinha mais dinheiro e tal, até que eu, né, comecei a trabalhar como acompanhante, né, já não era mais aquela garota de programa que ficava na rua e tal. Eu já tinha cliente, né, fixo que me ligava, me chamava para acompanhar eles em algum lugar, em alguma festa, algo do tipo assim, e eu ia. E aí eu já ganhava assim, bem, sabe, perto do que eu ganhava, do que eu tirava assim que eu comecei, né, nessa vida de garota de programa. Eu já comecei a tirar um dinheiro, né, um dinheirinho maneiro. E aí eu comecei a juntar dinheiro e tal. Logo me mudei para um apartamentozinho que era mais bonitinho, mais confortável também. Mudei alguns móveis né, de casa. E isso foi até meus 22 anos de idade, basicamente. E quando eu tinha 22 anos de idade, eu quase fui de arrasta pra cima. Ele quase tirou a minha vida. Ele já era um cliente que eu já tinha, né, atendido ele algumas vezes. Poucas vezes, não muitas vezes assim, igual os outros. Mas eu não gostava muito de atender ele por conta que ele usava muito entorpecente, né, coisas ilícitas. E eu não gostava de clientes que usavam essas coisas porque, né, poderia surtar e fazer algo e tal, como de fato aconteceu. Fomos para um lugar, né, onde faz essas coisas, obviamente, para mais de 18, né? E quando chegou lá, ele começou a usar um monte de coisa, né, um monte de entorpecente, começou a usar um monte de coisa, até que ele surtou, né, na hora de me pagar. Ele falou que não ia me pagar naquele dia. Eu comecei a questionar o porquê, que ele não tinha me falado antes, né? Porque a gente tinha combinado como que a gente ia fazer e tal. Eu precisava receber. E aí a gente começou a meio que discutir, eu e ele. E ele falou, não, tudo bem, vou te pagar então, não sei o quê. Vamos ficar aí mais 1 hora e tal, não sei o quê. Nisso já tinha se passado, gente, umas 3 horas. Nessas 3 horas ele tava usando, né, as coisas dele direto. E aí eu já comecei a ficar meio com medo, parece que eu tava sentindo. Quando eu falei pra ele que queria ir embora, né, porque eu já tinha outro programa pra fazer, só que eu não tinha nada, gente, só porque eu queria ir embora, mesmo porque eu tava com medo, parece que eu tava sentindo. Ele falou que não, que ele tava me pagando pra aquilo, que era pra me ficar, que não sei o que. Ele começou a me ofender, me chamar de pi, né, de cachorro, enfim, gente, de vários nomes.
Falei, me xingou de tudo quanto é nome. E aí, quando eu tava tentando sair do quarto, ele me puxou, né, me jogou no chão e colocou, né, a mão no meu pescoço pra... né. E nisso, eu já tava ali perdendo o ar e ele, né, apertando cada vez mais, até que eu desfaleci. E naquele momento, eu achei que eu não sobreviveria. Quando eu acordei, ele tava deitado, estirado assim, na cama. E nisso que ele tava estirado na cama, eu aproveitei, liguei, né, pra recepção, pedi ajuda porque a porta tava trancada, pedi ajuda, né, falei que ele tinha tentado me pedir pra chamar a polícia também, claro. E eles foram lá, né, com a chave deles que eles têm, me tiraram do quarto. E aí eu falei que ele tava desacordado, né, por conta de tanta coisa que ele usou. Não demorou muito, a polícia chegou. Prenderam ele, né, assim, a princípio prenderam ele. Eu fiz o boletim de ocorrência e tal. E depois disso eu fiquei com medo de voltar, né, a atender, né, clientes e tal, de voltar pra vida de garota de programa. E foi aí que eu parei. Eu tinha um dinheirinho guardado, né, como eu falei pra vocês, eu não tinha muita despesa. Consegui guardar um dinheirinho que eu queria, né, tipo, comprar um imóvel pra mim, ou algo tipo assim. Só que no momento eu precisava comprar algo que eu pudesse usar para trabalho, que era um carro. E aí eu comprei o carro, tirei minha habilitação, só que eu tinha que esperar um tempo para mim começar a trabalhar como motorista de aplicativo. E nesse tempo teve 2 clientes que eu fiquei atendendo ainda, porque foram 2 clientes que depois que eu contei o que aconteceu, me ajudaram bastante, até mesmo com advogado, financeiramente falando também, sem precisar fazer o programa nem nada. Eu fiquei mais de 1 ano aí esperando para poder eu conseguir, né, entrar pro grupo, né, de motorista de aplicativo. E até hoje eu trabalho como motorista de aplicativo, né, não tenho do que reclamar. Às vezes eu passo por um assédiozinho ou outro, né, acredito que seja normal, mas com certeza é melhor do que você trabalhar, né, como garota de programa. Eu não me arrependo de ter virado garota de programa porque foi a única coisa que fez com que eu conseguisse ter minha própria independência, né, mesmo sendo de menor, que eu sei que eu não conseguiria trabalho, não conseguiria nada do tipo. Então, a única coisa que eu tive que fazer para me sustentar, para me manter, foi, né, ter que entrar para essa vida. Novinha? Sim, muito nova. Mas eu tive cabeça, foi menina cabeça. Nunca fui de beber, nem nada do tipo assim. Nem de usar nada, né, entorpecente, essas coisas. Eu nunca fui. Sempre tive uma cabeça no meu lugar, que era o meu trabalho, que eu ia só fazer meu trabalho. Uma vez ou outra eu tomava um drinkzinho, mas era só isso. Fora isso, eu não bebia, não gostava de bebida alcoólica. Nunca gostei, na verdade, até hoje. Não ingiro bebida alcoólica. E graças a Deus, né, Deus me livrou de muitas coisas, acredito eu, né, e Deus me deu mais uma oportunidade de vida depois dessa situação que eu passei com esse cliente, né. Então, para vocês que julgam, né, para vocês que acham que vida de garota de programa é fácil, que ganha dinheiro fácil, posso até ser que ganhe realmente dinheiro fácil, né, porque se você atender, tipo, 3, 4 clientes por dia, é um dinheirinho, né, bom, né, que vem no dia. Cobrando, óbvio, o valor certo, né? Mas é cada coisa que a gente tem que passar, que a gente tem que aguentar, que vocês não têm ideia. Então, eu não indico isso pra ninguém, né, pra mulher nenhuma entrar na sua vida, sabe? Eu não dou conselho pra uma pessoa entrar na vida, né, de garota de programa, porque, gente, é uma vida que você faz aquilo porque você precisa realmente. Às vezes você não tem opção, como eu não tive opção. Aí você faz correndo vários tipos de risco, né? Risco de doença, risco de ser agredida, risco de perder a vida, como eu quase perdi. Vários riscos, né, que você corre. Então não pense que é fácil, não vá nessa achando que vou entrar e vai ser mil maravilhas. Não vai ser, gente, não é assim, tá? Ainda mais se você bebe bebida alcoólica, se você usa algum tipo de entorpecente, isso aí mesmo que você tá propício a passar por mais coisas ainda, né, perto do que eu passei. Fala, galera!
Gente, realmente, ser GP não é fácil. Eu conheço, né, algumas meninas que já foram garota de GP, né? E as coisas que elas falavam, né, pra mim, que elas falam, tem umas que são até hoje, é absurda, gente. É absurda mesmo. Então, é um risco de vida que você corre por várias situações, né? Obviamente, tem mulheres que trabalham com isso, porque o dinheiro é mais fácil mesmo. E tem outras que trabalham com isso porque não tem outra opção. Então, a gente não deve julgar, a gente não deve apontar o dedo, entendeu? Acredito que todo mundo aqui erra, todo mundo é falho, entendeu? Então, quem somos nós para julgar, né, uma outra pessoa, independente do que ela faça para ganhar dinheiro, desde que não seja crime, não seja nada de errado, porque o que ela fazia aqui e outras meninas fazem também, trabalhando como GP, não é errado, entendeu? Não é um crime. Então, gente, é o trabalho delas e a gente tem que respeitar. A gente não sabe, né, o que fez a pessoa estar ali, independente do que foi, né? A gente não deve julgar, a gente não deve criticar, ou você tinha que procurar um emprego direito, você tinha que botar currículo em tal lugar e trabalhar de carteira assinada, que não sei o que. Não, gente, eu acho que cada um sabe o que é melhor para si. Então, assim como eu não julgo, não critico, né, eu acho que ninguém que deve criticar ninguém, ninguém que deve julgar ninguém, né, cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe o porquê tá naquela situação. Tanto é que hoje ela trabalha como Uber, né, e não pensa em voltar para a vida que ela tinha antes, depois de passar o que ela passou, para vocês verem como que essas coisas. Trabalhar com isso é um dinheiro fácil, talvez seja um dinheiro fácil, mas que também coloca a sua vida em risco, coloca a sua vida em perigo, tá? Então pensem bem, né, antes de vocês julgarem, de vocês criticarem uma pessoa, tá? Porque você não sabe da história da pessoa. E você que pensa em entrar para essa vida, você que é mulher e pensa em entrar para essa vida, toma cuidado, tá? Pensa direitinho se isso vale a pena. Você viu o que aconteceu com essa menina, que ela é uma menina, gente, agora tá nova ainda. Você viu o que aconteceu com ela. Então, pensa direitinho, vê se vale a pena, vê se não tem outros meios para você recorrer, porque, gente, não é fácil ser GP, tá? Não é fácil, não é só mar de flores, tá? Não é um dinheiro que você vai conseguir da noite pro dia e vai ser tudo bem, todos os clientes vai ser legal pra caramba. Não vai, tá bom? Em relação à sua mãe, com certeza ela sabia, né, o que de fato acontecia, até porque você já tinha deixado para ela algumas vezes, já tinha jogado para ela, né, que aquele amor não era de pai, então poderia sim estar acontecendo alguma coisa de errado. E se a sua mãe realmente quisesse saber, né, quisesse entender o porquê você falou aquilo, ela tivesse ido perguntar para você, tivesse ido conversar com você, mas não, ela preferiu fechar os olhos, se fingir de cega e de surda, né, para não saber a verdade, né, porque ela já sabia quem era o macho que ela tinha dentro de casa, mas mesmo assim preferiu ficar do lado dele. Infelizmente, né, você, né, não teve uma mãe de verdade na qual chegasse, conversasse com você, te apoiasse, te acolhesse, te levasse na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, né, e expulsasse esse monstro de dentro de casa. Infelizmente, existem mães que a gente não pode titular como mãe, existem mulheres genitoras, assim como a sua. E hoje em dia é bastante, são muitas mulheres, muitas genitoras, né, que agem dessa forma. Para não perder o macho, elas fingem de cega, de surda e preferem perder os filhos, as filhas, né, do que perder o macho. Então acaba aceitando tudo que eles quiserem, elas acabam aceitando, assim como a sua mãe aceitou. Mas é isso, galera. Se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra gente estar trazendo sua história aqui no canal também, ou no e-mail que eu vou deixar aqui abaixo na descrição, tá bom? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal e o YouTube tá entregando o vídeo para as pessoas, tá ok? Não esqueça de hypar esse vídeo, tá, gente? Juliana, como é que hypa? Na hora que você for curtir, vai aparecer lá, hypar. Aí você aperta lá no botãozinho de hypar, tá bom? Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.